Romanos 8:6 diz o seguinte: porque a mente da carne é morte, mas, diga comigo, mas a mente do Espírito é vida e paz. Versículo de número 7. Porquanto a mente da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Filipenses, capítulo de número 3, carta aos Filipenses. Veja o que diz o versículo 13. Esse versículo é por demais rico, maravilhoso. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim, o apóstolo Paulo está dizendo, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Diga comigo, alcançado. Mais uma vez, alcançado. Por favor, não esqueça desse verbo. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me, diga, esquecendo-me das coisas que atrás, diga assim, atrás, diga de novo, para trás, atrás, para trás, ficam, e avançando para as que estão diante. Eu gostaria que você repetisse comigo: diante e adiante de mim prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O texto que li com os irmãos em Romanos 8:6, ele faz a gente refletir uma coisa. Nós temos uma duplicidade de vida. Eu sou homem espiritual e eu sou homem de carne. Eu não vou dizer que eu sou homem carnal, porque depois que a gente aceita Jesus, a gente não é mais carnal, mas vive, às vezes, oprimido, sofrendo com as atitudes da carne. Se não fosse isso, Paulo não diria no capítulo 6, 7, aí você vai lendo em Romanos 6, 7, e você fica pensando, meu Deus, misericórdia, se Paulo está dizendo isso, que situação. Mas quando Paulo fala de toda aquela situação, diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que eu quero fazer de bom, isso não faço, mas o que eu não quero fazer de mal, isso faço. Mas quando chega no capítulo 8 de Romanos, parece que o céu se abre. E ele vai usar o texto em Romanos, capítulo 8, e ele diz, portanto agora, usando uma conjunção adversativa, diz, portanto agora, agora, a graça, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu me alegro nesta noite, porque apesar de estar no mundo vivendo sob as dificuldades da carne, nós não somos condenados porque estamos em Cristo Jesus. Mas o versículo 6 vai dizer exatamente isso: porque a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, vai ver que Espírito aí está com E maiúsculo. Esse Espírito aí é o Espírito de Deus. Quer dizer que a partir do momento que eu aceito a Jesus, eu passo a ter uma duplicidade de vida. Eu sou um homem regenerado e o Espírito de Deus habita em mim. E agora ele vai mentorear a minha mente, ele vai mentorear o meu corpo. E aí o texto vai dizer que a mente do Espírito é vida e paz. Essa mente do Espírito aqui equivale à cultura do Espírito, à cultura de Deus, à cultura do céu. Aquilo que precisamos agregar nas nossas vidas, a partir do momento que nos submetemos ao aprendizado da palavra de Deus, nós nos tornamos então partícipes da cultura do Espírito. E aí ele vai dizer no versículo 7, porque a mente da carne é inimizade. A gente sabe que existem períodos literários que o diabo trabalha na literatura. Eu lamento que eu sou pastor de uma geração muito difícil. Eu gostaria de ter sido pastor de uma outra geração, mas Deus me escolheu para ser pastor nesta geração. Dos anos 90, da década de 90 para cá,
muita coisa mudou entre a sociedade, e em especial entre os crentes. Nós sofremos uma semeadura dos famosos adeptos, apologistas da filosofia marxista, e eles semearam a semente do mal em todas estas 2 décadas que eu estou dizendo. De 90, a década de 90 para cá, nós sofremos a semeadura de muitos males. Se a gente entrar na história da apologia, do marxismo, do comunismo, a gente vai ver que homens como Herbert Marcuse vai dizer o seguinte: eu preciso, me dê 4 anos, e eu domino a mente de uma geração inteira de crianças. A igreja dormiu, os pastores dormiram, nós dormimos. Infelizmente, desse tempo para cá, como diz Mateus capítulo 13, dormindo os homens, e aquela parábola do joio ali, trata-se de um pai de família, que semeou uma boa semente, mas dormindo, o inimigo semeou joio. Os servos perguntam: Senhor, o senhor semeou boa semente na sua terra, e por que nasceste joio no meio do trigo? E o pai de família, o texto usa exatamente essa expressão, o pai de família vai dizer o seguinte: um inimigo, ele usa a expressão, ele não define o artigo ali, mas ele diz, um inimigo é que fez isso. Mas numa outra expressão mais à frente, ele vai dizer que o inimigo dele, o inimigo do homem, fez isso, semeou o joio no meio do trigo. Hoje nós estamos vivendo uma cultura maligna nas mentes das crianças, e eu sou hoje pastor. Todos esses pastores que estão aqui estão pastoreando pessoas com a mente turbada, com a mente perturbada, com a feminilização masculina, com a erotização. Foi tudo isso que eles plantaram ao longo destas décadas. Eu lembro dessas irmãs cantando há 35 anos atrás. E eu falei com o pastor Wagner, quando eu ficar bem velhinho, eu vou lembrar desses hinos que vai mexer com a minha alma, que se hoje eu choro vendo-as cantar, elas transmitiram uma cultura do céu para mim através do louvor, desde a minha infância ministerial, desde a minha juventude. Todos nós temos uma marca de Deus na nossa mente e no nosso coração, através da palavra de Deus. Portanto, eu tenho a mente do Espírito, com E maiúsculo. Isso significa que o Espírito de Deus está em mim, e Ele trabalha conduzindo, mentoreando a minha vida, pela direção do Espírito. O meu espírito de homem natural vai ser mentoreado. Pode ver que Paulo vai dizer em Efésios 4:23, e quando ele usa aqui a mente do Espírito, aí nesse texto ele fala o Espírito, mas o Espírito com E maiúsculo, que tem a ver com o nosso espírito humano de homem. Mas o Espírito de Deus em mim conduz a minha mente. Não importa quantas sementes malignas, como Antônio Gramsci semeou, como Herbert Marcuse semeou, quando tantos outros apologistas dessa praga de ideologia de gênero, de homossexualismo semeou, nós estamos com a cultura do céu. O Espírito Santo continua dizendo: você é crente, você não pode estar de braços dados com o mundo, você é salvo, você é lavado, você é remido pelo sangue de Jesus. E eu quero que você consiga entender, pela direção do Espírito, qual é a ligação que tem entre Romanos 8, 6 e 7 e Filipenses 3 e 13. Paulo vai dizer verdades fundamentais. Ele usa o versículo 13, vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Ele está usando um verbo no particípio aqui, que desmonta toda a filosofia, toda a teologia calvinista que nós estamos vivendo hoje. Muitos jovens pegando naquela frase, daquele chavão que a graça é incondicional, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade. Paulo está dizendo: eu fui salvo em Jesus Cristo. O dia que eu tive um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, quando eu fui tocado por Jesus, eu fui salvo. Mas ele está dizendo: uma coisa eu faço. Ele está dizendo: irmãos, não olhe para mim achando que eu estou imune. Eu estou lutando tanto quanto vocês para alcançar o céu.
Eu estou lutando tanto quanto vocês para enfrentar as filosofias do mundo. E ele então vai dizer exatamente essa expressão: quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado. Como eu disse, essa expressão alcançada é um verbo no particípio que dá uma ideia de ação acabada. Ele está dizendo, eu não fui salvo, eu fui salvo, mas eu não posso facilitar. Eu preciso estar atento. Lá em Apocalipse, o texto vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então esteja atento. Nós ainda estamos na peleja. Alcançaram aqueles que já morreram em Cristo. Esses alcançaram. Aí esse verbo no particípio dá certo para eles. Eles alcançaram a vida eterna. Mas nós estamos na batalha. Nós temos demônios todos os dias para enfrentar. E ele vai, é lindo esse texto. E ele diz na sequência, usando uma conjunção adversativa, vai dizer: mais uma coisa faço, e é que, esquecendo-me. Esse verbo esquecer aqui é um gerúndio que dá uma ideia que todos os dias eu devo esquecer os embaraços. Eu ando um passo para Deus, esqueço o problema do passado. Mais um passo para Deus, esqueço um problema do passado. Nós, pastores, precisamos aprender a esquecer os fardos do passado, porque não nós morremos. Deus quer que nós tenhamos uma vida liberta em Cristo Jesus. Ele diz: você não tem que estar carregando fardo. Tome sobre si o meu fardo, que é suave e que é leve. Então encontra descanso para as vossas almas. Tem gente que tira 30 dias de férias da empresa, vai para o descanso das férias, mas a sua alma não descansa, a sua alma não tira férias. Irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente precisa ir para a oração e dizer: Senhor, dê umas férias para a minha alma, descansa a minha alma. Eu estou atribulado debaixo de fardo, de jugo, descansa a minha alma. Esquecendo-me das coisas que atrás. Eu quero exemplificar isso aqui de forma mais clara. Por isso que eu pedi para você dizer atrás, para trás. Entre a versão NVI e essa que eu estou lendo, há uma diferença. Atrás e para trás. Para trás de mim, as coisas que eu vou esquecendo vão ficando para trás, e eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Paulo tinha muita moral para dizer isso aqui. Ele teve um arrebatamento. E ele disse que foi até o terceiro céu. E aí eu fico aqui com os meus botões, e por favor não sai pregando isso são conjecturas minhas. Eu fico pensando o seguinte: o céu, aonde está o trono de Deus, eu até acredito que é na nossa galáxia aqui, do nosso sistema solar, na nossa famosa Via Láctea. Eu acredito que seja em algum desses lugares, porque é tão distante, daqui no Sol dá mais de 150 milhões de quilômetros. E eu não sei aonde está o trono de Deus. Mas eu sei que, não sei se Paulo viajou na nossa galáxia, ou em outras galáxias, que são milhares de galáxias, com milhões e milhões de planetas. Eu sei que ele foi até o céu de Deus. Se ele foi na nossa vizinha chamada Andrômeda, não sei qual dessas galáxias que ele foi, mas eu quero acreditar que é no nosso sistema. E ele foi no céu. Então ele veio de lá com uma visão maravilhosa. Quando Paulo disse que viu coisas inefáveis, Paulo não está dizendo que era proibido falar o que ele viu. Paulo está dizendo: a minha linguagem humana não é capaz de expressar para vocês. Não adianta eu falar o que vi, que vocês não vão entender. Eu sei que são coisas inefáveis, das quais eu vi na minha visão. E aí Paulo vai dizer: eu tenho um alvo. Irmãos, quantos aqui nesta noite têm um alvo? Quantos estão olhando para Jesus? Os crentes estão sendo tentados a perder o alvo, irmãos. Eu estou vendo isso todos os dias. A Assembleia de Deus no Brasil, o diabo tem um ódio venenoso da nossa igreja. E muitos crentes estão perdendo o alvo. Os nossos jovens estão perdendo o alvo por causa das sementes de Satanás nesse planeta Terra. Mas Deus ainda pode virar o quadro usando os profetas e as profetisas do Senhor. As coisas podem mudar.
Eu sou crente de infância, de berço, irmãos. Só aqui em Curitiba, eu estou há 30 anos junto dirigindo igrejas. E eu me lembro que a minha mãe me levava para as vigílias. E a gente amanhecia orando. A minha mãe orando e a gente dormia nos corredores da infância. E eu me lembro, irmãos, desta vida do passado. E eu não sou saudosista e não gosto de saudosista. Mas eu me lembro o quanto que a igreja vem perdendo na santidade de um tempo para cá. Deus nos ajude a retomar o nosso caminho de santidade, porque Jesus Cristo está voltando, e Paulo está dizendo: fixe no alvo, não perde o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquecendo e avançando, eu estou com um alvo fixo. Quando Paulo diz que as coisas de Deus eram tão profundas, ele diz, é como se ele tivesse mergulhado num lago muito profundo e tentar esquadrinhar as profundezas. E ele vai e tenta conhecer a grandeza de Deus e volta à tona, cansado. É uma metáfora que eu estou fazendo. Ele mergulha de novo e volta, e quando vem à tona diz: ó, profundidade, tanto das riquezas, ó profundidade, tanto das riquezas, como da sabedoria, como da ciência. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Com isso Paulo está dizendo: o céu é algo inefável. O céu é algo que a gente sabe mais ou menos pelo gozo que sente na alma. O céu é um negócio que faz você sentir a salvação na alma. Quantos de vocês já entraram na igreja para orar ou no quarto, e antes dos joelhos chegarem ao chão, você já está chorando e falando em línguas estranhas? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu muitas vezes. Entrar no corredor da igreja e o Espírito de Deus me tomar, antes de dobrar os joelhos, já derramar lágrimas. Isto é salvação. Isto é sentimento de alma, isto é gozo na alma, isto é Deus dentro de nós. Mas Satanás está tentando tirar isso de nós, irmãos. A Bíblia diz: se o Senhor não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. E às vezes eu fico pensando, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, muitas pessoas estão perdendo o alvo. As sementes, os projetos arquitetados por Satanás para esta década, é das sementes mais terríveis possíveis. E nós, muitas vezes, olhamos, parece que nós somos saída para a situação. Só existe uma saída para a igreja, irmãos. Ou a igreja entra por esse caminho, ou teremos uma hecatombe no futuro próximo. Ou a igreja entra por esse caminho, ou o diabo vai descrever a sua grandiosa epopeia. Nós precisamos entrar pelo caminho da oração. Ou nós oramos, ou seremos fadados ao fracasso. Ou nós dobramos os nossos joelhos e nos convertemos a Deus, ou teremos fracasso no futuro. Não há vitória sem oração, porque não há resposta para os problemas que temos, somente do trono de Deus. Eu quero ir para o terceiro momento desta palavra. Eu disse aos irmãos que todos nós temos duas vidas. Uma vida natural, essa que você tem suas apetências, suas necessidades. Você precisa trabalhar, você precisa casar, você precisa construir, enfim. Mas nós temos uma vida espiritual. Eu gosto do que diz em Eclesiastes. Lá a gente vê duas escadas, uma ascendente e outra descendente. A ascendente é maravilhosa, bonita. A gente nasce firme, ereto, bonito, pele bonita, vai subindo os anos. Eu fui até meus 40 anos e eu pensava assim: eu sou o cara. Eu acho que eu sou o cara. Nunca fiquei doente. Nunca deitei numa cama de hospital e eu olhava, eu sou que nem meu pai, nunca ficou doente. Mas um dia, aos 40 anos, eu fui acometido de um estresse. E eu comecei a ter problema, fiquei meio depressivo. E aí eu olhava para mim, olhava no espelho e pensava: não sou mais o cara. Porque é uma escada ascendente. E até os 40, 50 anos, tudo é maravilha. Mas quando os anos vão chegando,
a gente vai vendo outra escada. Lá no topo da vida, dos 40 anos, você vê uma escada chamada escada descendente. E você gostando ou não, você tem que descer. Você gostando ou não, que o cabelo vai caindo, vai ficando branco, que as rugas vão aparecendo. Gostando ou não, você tem que pisar degrau por degrau. E aí a gente lembra de Eclesiastes, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque depois que você envelhecer, pode ficar um idoso azedo, mas Jesus está dizendo, você pode envelhecer com qualidade de vida. Você pode ficar idoso, mas com Jesus no coração, e a vida ser triunfante. A gente espiritualmente triunfa até os céus. Não tem escada descendente na vida espiritual, tem escada descendente na vida física, mas espiritual, a gente triunfa até o dia glorioso do Senhor Jesus. Mas algumas coisas a gente precisa pensar. Existem duas classes de crentes nos nossos dias. Tem um tipo de crente, porque por perder o sabor da vida cristã, ele fica saudosista. Desculpa a expressão, ele fica xarope. Ele, tudo que é do presente, ele demoniza e sacraliza o passado. Para ele, só o passado que prestava. Jesus batizava naquele tempo, Jesus curava naquele tempo, os pastores eram crentes, esses de hoje são tudo desviados, e naquele tempo que tinha pastor. Irmãos, isso é uma ideologia totalmente contrária. Eu não tenho que sacralizar o passado e demonizar o presente. Eu tenho que entender que Jesus foi no passado, é agora comigo, e será no futuro da minha vida e na velhice. Então a gente precisa pensar alguns pontos importantes nesse texto. Paulo está nos dando uma lição maravilhosa. Quer alcançar o alvo? Não quer perder o alvo fixado? Eu olho para Jesus. Olhando para Jesus, eu estou olhando para algum lugar no universo onde Jesus está, e um dia Ele vai me chamar para lá. Eu tenho um alvo e eu preciso chegar lá. Vamos pensar um pouquinho. O passado para mim não é novidade, eu já vivi. Ô, pastor Porto, qual foi o seu primeiro veículo? Uma bicicleta, um cavalo? O que você teve? Uma charrete. Pastor Wagner, qual foi o seu primeiro veículo na vida? Uma bicicleta. Vamos pensar o seguinte, eu lembro, quando eu era garoto, o rapaz que tinha uma bicicletona daquela pneu balão, Monarca, toda enfeitada, com farolzão, cheio de fitinhas e sinaleiro, ele conquistava as meninas rodeavam os rapazes que tinham a bicicleta mais enfeitada. Aí eu tinha uma bicicletona, e eu me lembro que um ano nós colhemos a lavoura de soja, e eu fui lá e comprei uma bicicleta Monarca, pneu balão, mas eu fiquei importante em cima daquela bicicleta. Aí eu sentia, ainda pus um Panamá na cabeça, e ia para a rua, e a rapaziada e as moças se ajuntavam. Agora imagina, olha para mim hoje, eu ficar com saudade do passado, das bênçãos do passado. Senhor, me dá uma bicicleta pneu balão. É capaz. Eu não quero bicicleta pneu balão, eu quero uma caminhonete, Deus me deu um Cerato, então eu não vou ficar pedindo uma caminhonete. Eu não sei como é que é o nome do carro do senhor. O senhor não vai ficar pedindo a bicicleta do passado. Tem muita gente valorizando muitas bênçãos do passado e esquecendo que o celeiro de hoje está cheio. É só você acreditar que Deus tem bênção nova para a sua vida. Não fique pegado na minha mula arriada daquele tempo. Para começar, você não tem nem passo para essa mula arriada. Você precisa de acreditar na bênção de Deus hoje. Quando eu falava em línguas estranhas, o mesmo Deus que te batizou 20, 30 anos atrás é o mesmo Deus de hoje, irmãos. Eu fui batizado com o Espírito Santo ainda jovem, lá naquele ginásio de esporte do Tarumã. Gesiel Gomes estava pregando. Por isso que é bom ter obreiros de Deus que incentivam os jovens. Eu me lembro até hoje, o João Vitorino Vaz chegou para mim, era dirigente da juventude, e disse: Gessé, vamos no trabalho da UMAT, Jesus vai te sapecar hoje. E embarcamos num ônibus velho, antiga planta Capão Raso, eu era garoto na época, um ônibus velho caindo no pedaço, e aquele já foi todo mundo alegre para lá. Irmãos, lembro até hoje, o pastor
Gesiel Gomes pregando: o caminho da cobra, o caminho da penha e da águia no céu. Provérbio. Lembra até hoje a mensagem. E com aquele vozeirão ele pregando, e o Senhor encheu aquele ginásio. E ele gritou assim: 50 jovens aqui nesse quadro de corda. Jesus vai batizar quem entrar aqui. E eu saí correndo e pulei dentro daquele quadro de corda. Jesus me batizou assim que eu pulei ali dentro. E eu me lembro que eu estava no palanque, no meio de um monte de jovens que foram batizados. Eu não preciso ficar pensando naquele tempo. Eu preciso pensar: Jesus me batizou naquele tempo. Eu vou continuar falando em línguas estranhas, porque o meu Jesus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo e pode usar a igreja hoje. Mas a gente tem uma comunhão com o passado. Irmãos, como tem gente que tem comunhão com problemas do passado, amarguras do passado, não consegue perdoar coisas que já ficou 20, 30 anos atrás e está agarrado a essa miséria. Larga disso, irmão. Tenha vida nova em Cristo Jesus. Paulo diz: esquecendo as coisas. Olha o verbo no gerúndio: esquecendo o que vai ficando para trás, avançando. No gerúndio também: avançando para frente, em busca do alvo, da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu vou exemplificar isso aqui melhor para facilitar. Guilherme, vem aqui um pouquinho. Guilherme, eu vou chamar o Guilherme porque eu não vou apanhar depois. Chamar um pastor aqui, depois vai me torcer a orelha. Não me embate não, viu, pastor? O Guilherme é um bom pregador. Deus usa muito ele, não vai ficar bravo comigo. Fica olhando para o lado das irmãs lá. Às vezes, irmãos, a vida cristã tem sido assim. O diabo tem feito muito disso. Parece que os crentes de hoje têm um negócio que não deixa eles serem vitoriosos. Eles ficam cheios de Deus e foca o alvo e vai falando em línguas estranhas, queimando gasolina azul, aquela benção. Você está muito fraco, rapaz, você tem que ser espiritual. Não, vem cá. Faz de conta que você está cheio de Deus. Mas não é para me puxar também. Aí ele vai animado, mas de repente, eu não sei o que o pastor falou, que os irmãos olhou atravessado para ele. Aí você vê que ele vai de marcha ré espiritualmente. Daqui a pouco está lá atrás. Aí você pergunta: o que foi, irmão? Você estava numa benção. Ele está cheio de problemas. Aí você vai lá, joga ele nas costas, carrega, traz de novo. Aí ele fica cheio de Deus. É uma benção, maravilha. E vai firme em busca do alvo da soberana vocação. Mas o diabo sabe da fraqueza dele. De repente vai puxando ele. Parece que tem um imã que puxa ele para trás. Vai puxando e ele não consegue ir para frente, irmãos. Tem crente que tem 30 anos nessa peleja. Ele vai e volta, vai e volta. E o Espírito está dizendo: vá, siga para frente. Não volte, irmão. Permaneça firme em Cristo Jesus. Que negócio é esse que você tem uma tendência de 2 toques voltar lá atrás? Estava tocando na banda, na orquestra, estava uma benção, maravilha. Daqui a pouco o pastor olha: cadê o fulano? Está mais tocando aqui? Onde ele foi parar? Brigou com o maestro. Ficou chateado porque trocou ele de posição de instrumento. Irmão, mantenha sua jornada firme para o céu, olhando para o alvo, em busca do prêmio, da soberana vocação. Vai ter hora que o diabo vai puxar para trás, sim. Mas você vai dizer: Satanás, eu vou para frente. Eu tenho um alvo, eu quero chegar no céu. A cruz de Cristo foi o meu resgate. E Jesus me espera e eu vou para lá. Não adianta você tentar me puxar para trás. Não adianta você com seu espírito egoísta e contrário ao reino de Deus, que eu vou continuar olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Pode sentar ali um pouquinho. Essa é a primeira parte que eu queria que os irmãos observassem. Tem muitos crentes que estão deixando serem puxados para trás. Tinha um ministério maravilhoso, irmão, bênção de Deus. De repente você vê ele aquela água morna, aquele negócio esquisito, marcando 6 horas, desanimado. Deus chamou você para ir à frente. Deus te chamou para cumprir a sua missão. O diabo, querendo ou não, vamos
em busca do alvo, na soberana vocação em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Mas tem uma outra coisa que está perturbando os crentes de hoje, irmãos. Eu estava estudando uma matéria sobre as questões hormonais e o que leva as pessoas a ficarem com as mentes grampeadas com o pecado. Fazendo um paralelo entre a ciência e a Bíblia. Existem algumas coisas que o diabo planta na nossa mente, ele sabe como usar os nossos hormônios, e você fica com a mente grampeada. E eu estava pensando sobre isso, e me ocorreu agora de lembrar desse assunto. A gente às vezes passa algumas dificuldades com pecados. Existem vários tipos de pecados. E quando eu pedi para você expressar comigo atrás e para trás, se alguém tiver a tradução NVI, dá uma olhadinha que faz essa diferença. Passou uma coisa, qual é a diferença entre atrás e para trás? Vem aqui, Guilherme. Eu passei por uma luta. Vamos pensar, eu tive um problema com o irmão. Ele me amargurou muito a alma. E nunca mais olhou em paz para mim. Ficou azedo comigo. Não soube administrar as questões pessoais. E isso me amargurou. Veja que o Guilherme está atrás de mim, mas eu estou vendo ele aqui, irmãos. Eu tenho uma visão quase de 300 graus. Eu consigo, não vejo com nitidez, mas está aqui. Olha ele aqui, ó. A sombra. O pecado é mais ou menos. Você anda para lá, você está vendo a sombra aqui atrás. Aí você fala: Senhor, me liberta desse pecado, porque o pecado está aqui atrás. Atrás. Me liberta disso. Tem uns que querem se libertar, mas tem uns que amam esse pecado. O pecado não fica muito longe de mim, não. Vai que eu resolvo voltar a te usar. Fica aí perto. Eu quero sentir você perto. Alguma coisa que eu gostei no passado, eu não quero que você fique longe de mim. Eu vou continuar sendo crente, mas vai que eu perco a paciência, vai que eu me estranho. Está aqui perto, eu vou usar você de novo. Mas tem aqueles que querem libertação. E aí isso incomoda ele. Está aqui atrás. Ele vai orar. Por incrível que pareça, irmãos, eu não sei vocês, mas quantas vezes eu fui orar e o pecado, a perturbação chegou aqui atrás. E eu dobrar o joelho. Senhor, tem misericórdia. Esse Satanás até na oração vem me atentar. Tem dado um momento dizer: Satanás, sai, em nome de Jesus. E eu estou nessa batalha. Eu sei que você sofre com isso. Pessoas que sofreram com drogas, pessoas que foram dadas à prostituição. Vem aqui, Guilherme, não terminei não. Pessoas que foram dadas à prostituição, pessoas que tiveram suas mentes grampeadas com excesso de dopamina na mente, no cérebro. Ele nunca se liberta disso, e sempre esta sombra maligna está atrás dele. Em nome de Jesus, se você padece disso, creia que Jesus Cristo de Nazaré liberta a sua alma dessa sombra maligna. Aí tem hora, irmão, que você tem que se encher de Deus. E Jesus falou isso para o diabo. Disse: para trás de mim, Satanás. Aí ficou diferente. Atrás e para trás. Para trás é mais ou menos isso: suma da minha vista, desapareça. Sai, Satanás, eu não te quero ver mais. Em nome de Jesus, suma. Pronto. Ah, que alívio, agora eu vou orar em paz. Esse pecado não está mais. Parece que Jesus estava sofrendo isso lá em Mateus capítulo 4. Ele está tendo todas as afrontas do diabo. O diabo aparece para pedir multiplicação de pães. O diabo aparece no pináculo do templo e diz para Jesus: pula daqui para baixo, tentação. E Jesus não, foi vencendo pela palavra. Até que um dia no alto monte, até que um momento no alto monte, ele diz: todos os reinos desse mundo eu te dou. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás, não quero mais te ver. Tem hora que a gente tem que jogar o negócio, o mal, para longe da gente. Não fica com um pecadinho de estimação não, irmão. Não fica com um pecado que você tem prazer em lembrar dele. Quando a sua mente estiver grampeada pelos prazeres deste mundo, diga para Jesus: Jesus, liberta a minha mente, porque eu quero ser salvo em Cristo Jesus. Eu acredito que você conseguiu entender.
Por isso que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você está olhando para mim, e você não é melhor do que eu. Você não pode meter o dedo no meu olho, porque você também é problemático, você também sofre com o pecado. Tem gente que não tem problema com prostituição, mas tem problema com o coração, não consegue perdoar. Outros não têm problema de perdoar, nem problema com prostituição, mas tem problema com vícios. Outros têm problema com a língua, não consegue deixar de falar mal dos outros. Outros têm problema com murmuração. E Deus está dizendo através da sua palavra: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu sinto liberdade do Espírito de Deus para dizer isso. Quando o pastor pediu para pregar hoje, a primeira palavra que veio no meu coração na hora foi esta, e eu senti paz com esta palavra. Receba, senhores pastores, é de Deus. Deus está nos dando uma palavra aqui esta noite. A gente está encontrando muitos crentes meio mendigos nas igrejas hoje. Por favor, não fiquem tristes comigo. Sempre profetas não foi amado pelo povo. Todos que falam a verdade, pregadores românticos, sempre está por cima da carne seca. Mas aqueles que falam a palavra são às vezes odiados. E eu não sou nem um pouquinho romântico. Eu não consigo pregar com romantismo. Eu quero um dia chegar no céu e dizer: Senhor Jesus, eu tentei fazer um pouquinho que Ezequiel fez, dizendo a Israel que ouçam ou deixem de ouvir, mas vocês vão ter que engolir. Vocês têm que saber que entre vós houve um profeta. Enquanto formos pregadores românticos, a igreja vai de mal a pior. Mas quando nós formos cheios do Espírito Santo, a igreja vai triunfar. O Espírito Santo vai agir e nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Chega de romantismo na palavra, irmãos. Pregue a palavra. Eu gosto muito de uma literatura. Quando eu li aquele livro chamado O Guarani, e eu li o livro, não entendi muito, e dado um tempo eu comecei a observar sobre o nacionalismo literário. Aquela época de literatura que só o que tinha na Europa prestava, tudo do Brasil não prestava. Aí entra uma era chamada nacionalismo literário. Era mais ou menos assim: valorize a sua terra. Aí os poetas começaram a dizer o Brasil, enquanto o romântico dizia assim: o tigre, a onça é bonita, a onça é veloz, a onça tem a pele bonita. O realista dizia: a onça é bonita, a onça é veloz, a onça tem a pele bonita, mas a onça é fedida, a onça é perigosa, a onça morde. Quando a gente sai do romantismo e vê a palavra como é a verdade, mesmo que doa, Deus cura a nossa alma. Não adianta ficar passando a mão na cabeça e nós vamos nos adoecendo. Deus quer que sejamos curados pela palavra. Eu quero fazer a última explicação aqui. Irmãos, não fiquem bravos, eu vou pedir alguma coisa a vocês. Eu vi perto dessa moça ali uma bolsa bem grande. Pode me emprestar essa bolsa aí, irmã? Aqui está bem limpinho, não vai sujar. E os dólares eu não vou pegar. Pode ficar tranquila que eu vou. Olha que bolsa bonita. Olha aqui. A vida da gente é mais ou menos assim. Todos os dias a gente encontra um problema. E pastor, então? Parece que as pessoas pensam que pastor é burro de carga. Desculpa a expressão. Parece que a gente, aqueles burros que usava esqueci o nome, era tipo um cargueiro. Então o burro bem treinado na carga ainda fazia assim para entrar debaixo da carga. E nós pastores acostumamos tanto a lidar com fardo, que se a gente bobear, a gente vive com um monte de fardo nas costas. A gente precisa aprender a se libertar dos fardos, porque os fardos impedem a gente de pastorear. Você como crente precisa se libertar dos fardos, porque os fardos impedem você de ser feliz na igreja. E é mais ou menos isso. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Não é assim que a Bíblia diz? Eu não tenho que carregar o mal de amanhã, irmãos. Eu preciso dobrar o meu joelho e dizer: Jesus, me dá força para resolver o problema de hoje. Basta cada dia o seu mal. Toma a sua cruz de cada dia e siga-me. E hoje eu encontrei um problema. Ah, Deus, por essa eu não esperava.
eu não consigo resolver esse problema. Eu olho de todos os lados e penso, não dá. Senhor, me perdoa, mas não está na minha alçada, não consigo resolver. Eu não vou para a minha cama e passar a noite inteira sem dormir por causa desse problema. Aí Pedro diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Deus, esse problema eu não consigo resolver, mas eu vou pôr no pé do altar. Vou deixar ali. Eu não consigo resolver, vou deixar ali. Todos os dias eu vou orar, Senhor, aquele problema que eu não consigo resolver, mas não vou morrer por ele. Eu estou vendo muitos obreiros morrendo por crente que não quer Jesus. Estou vendo obreiros morrendo de infarto, tendo problema de saúde, porque está mexendo com gente mais ruim do que carne e pescoço. Não consegue arrumar-se na vida. Meu Deus, eu vou orar por essa pessoa, vou ajudar essa pessoa, vou carregar nas costas, mas eu não posso morrer por ela. Jesus já morreu por ela, eu preciso pastoreá-la. Pastor, não morra por quem não quer, mas ajude na oração, trabalhe por ela, mas não morra por esta gente que não quer saber de Jesus. Acredita que Deus, se Ele estiver no pé do altar, o Senhor um dia vai resolver o problema. Ah, irmão, mas amanhã é outro dia, e eu encontrei mais um fardo. Presta um pouquinho aqui, irmão. Eu encontrei mais um fardo, mas Senhor, todos os dias carregando fardo, todos os dias, e mais um passo da vida. Aí eu falo, Deus, esse problema eu consigo resolver. Esse está na minha alçada. Então, resolvo o problema, oro. E aí eu uso o verbo, esquecendo. Eu não vou ficar com esse problema nas costas. Ora, Deus já resolveu esse problema para mim. Deus já deu vitória para o irmão, ele foi curado do câncer. Então eu vou parar de sofrer agora, porque Jesus está no controle. Deus resolveu aquele problema do casamento, o casal está junto, então eu vou esquecer, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando, esquecendo e avançando. Tenha saúde espiritual, quanto mais você avançar, olha a beleza disso, como Paulo foi lindo nisto. Cada passo que você dá em direção a Jesus, Ele dá muitos passos em direção a você. Você fica mais perto dEle, fica mais em paz. Quanto mais você se aproxima, Pedro vai usar essa expressão. E chegando-vos a Ele a pedra. Ele usa um artigo definido para dizer que a pedra ali é Jesus. E chegando-vos a Ele a pedra viva. Chegue a Jesus nesta noite. Esqueça dos seus fardos. Aquilo que você não consegue resolver, ponha no pé da cruz. Mas na semana seguinte, mais um problema. Presta a tua bolsa um pouquinho. Veja como isso funciona na vida real. Aí encontrei mais um problema. E eu olho para esse problema. Basta cada dia o seu mal, esqueça o passado. Mas dizer que você vai ficar amanhã sem problema é mentira. Não é verdade. Todos os dias temos fardos para carregar. A diferença é você saber lidar com os fardos. Por isso que Jesus diz, tome sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve. Por que carrega fardo dos outros? Carrega o fardo de Cristo. E os fardos que você não consegue resolver, põe no pé da cruz. Quando lá um dia você menos espera, Jesus diz, filho, eu resolvi aquele problema que você não tinha jeito. Você confiou em mim, você orou, eu resolvi. Está aí a solução. Oh, aleluia, maravilha. Aí você fica saltitante, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo para nós essa noite? Ah, mas esse fardo aqui eu também não consigo. Tudo bem, eu não vou morrer por ele, eu vou orar com esse fardo. Eu vou pedir para Jesus resolver o problema. Irmãos, olha para mim. A única solução para nós, quando não conseguimos resolver os problemas, é aqui, no altar de Deus. É lá naquele cantinho da sua casa onde você chora. Essa semana eu estava escutando um hino, daqueles bem antigos, de 1900, lá vai Porto, por aí afora. E a minha menina, com os olhos em lágrimas, a minha mais velha, Silmara, disse, pai, eu lembro do Senhor, eu precisei chorar na frente dela.
Eu lembro do senhor, quando nós era criança, o senhor escutando esse hino orando. Isso ficou na minha mente, o senhor orando, escutando esse hino. E a mãe falava para nós, era tudo criança, e a mãe dizia, no jeitinho da mãe, dizia assim: teu pai está orando, não faça bagunça. E ela chegava na porta do escritório e escutava o hino. Isso ficou gravado na memória delas. O que nós estamos fazendo em exemplo de oração, irmãos? Alguma coisa vem perturbando no sentido bom, me constrangindo a minha alma. E eu cheguei esses dias de uma viagem e eu disse para a igreja: irmãos, daqui para frente, todos vocês, em cada casa que eu for visitar, eu quero ver uma Bíblia em cima da mesa do jantar, porque a mesa do jantar, todo mundo senta na mesa. Você senta de manhã para tomar café, senta para almoçar, comer, ninguém esquece. Quando o estômago dói, você vai comer. E quando você for à mesa, vai ter uma Bíblia em cima da mesa, e você obrigatoriamente se lembrará que o teu filho precisa ouvir você lendo a palavra de Deus. De preferência você, pai, você sacerdote da casa, abre a Bíblia antes do café, leia a palavra com seus filhos e dê a bênção dos céus sobre ele, porque você é o sacerdote. Você não pode deixar o diabo tocar na sua família. Você tem que pensar nisso. As tuas mãos têm autoridades e Deus pode fazer as coisas. Ontem foi o culto de oração. Toda segunda-feira é o culto de oração. Tinha um monte de gente na igreja orando, e alguns vieram falar para mim: pastor Gessé, que ideia brilhante, foi Deus que lhe orientou. Nós vamos fazer isso. Na minha casa a Bíblia já está lá em cima da mesa, porque os crentes não estão lendo mais a Bíblia, irmãos. Os meninos estão crescendo, não sabem nem o que é Bíblia mais. Se nós, os pais, fazermos isso, Deus vai honrar a nossa família. Quando os meus meninos eram pequenos, as meninas dormiam junto num quarto. Então a gente entrava no quarto, porque o quarto ficava aberto, e eu orava, dobrava os joelhos, estendia as mãos sobre elas. Estendia as mãos sobre elas. E dizia: Deus, eu sei que eu sou sacerdote, minhas filhas estão aqui. Eu tenho 2 meninas bonitas que dormem nesse quarto. E eu repreendo toda ação de demônios sobre a vida delas, porque eu sou sacerdote delas. E às vezes de joelhos dobrados, orando por elas, acordava e dizia, como quem diz, fazia de conta que eu estava dormindo de novo, como quem diz: ora mesmo, pai. Elas ficaram moças, começaram a dormir com a porta fechada. Eu ia que nem um bobão lá na porta e dizia: Senhor, tem 2 moças dormindo aqui, dê a bênção para elas, guarda o caminho delas, dirige elas. Essa deve ser a nossa atitude como pai, porque nós precisamos mostrar o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus para os nossos filhos. Aleluia. E eu ouvi essa semana da minha menina: pai, eu me lembro do senhor orando, escutando esse hino, e as minhas lágrimas não teve como conter as minhas lágrimas, porque eu me lembrei que as nossas atitudes faz a nossa família não temer a Deus e não esquecer do amor de Deus. Mas eu encerro aqui pensando o seguinte, irmãos: existem crentes que faz mais ou menos isso. Ele encontra um fardo hoje e joga esse fardo nas costas. Faz totalmente o contrário do que a Bíblia ensina. E ele vai seguir na vida cristã dele, parecendo um animal de carga, carregando um monte de coisa nas costas. Quando você anda por essas BRs da vida, você encontra os mendigos com um monte de sacola velha nas costas. Aqueles são demônios que fazem aqui. Eles carregam um lixo nas costas, um monte de pendurucalhos. E o diabo quer que a gente fique cheio de fardo, sim. O diabo quer que você fique um pastor todo constrangido, cheio de problemas. Quanto mais você tiver problema, menos você consegue resolver os problemas dos outros. Amanhã tem mais um problema, ele joga mais um fardo nas costas. E ele vai pesando. Aí a vida cristã, que tinha que ser aquela coisa boa, de chegar na igreja, cantar hinos espirituais, adorar a Deus, começou a virar um fardo. E a fé vira um fardo para a gente. E Deus está olhando para nós: eu não te chamei para isso, não foi isso que eu te chamei. Eu não te chamei você para carregar fardo. Eu te chamei você para pastorear. Eu te chamei você para me adorar. Eu te chamei você para ser crente. Eu não te chamei para carregar fardos. Passa mais um dia e ele faz questão: ah, meu câncer, ah, meu bico de papagaio, ah, minha dívida, ah, não sei o que, ah, meu desemprego. E o fardo vai pesando.
E ele vai ficando, ele vai se encurvando como crente. 10, 15 anos depois, você olha aquele irmão ou aquela irmã, está encurvado com o peso da vida cristã. Isso é mentira, irmãos. Jesus não deu isso para a gente. Pelo amor de Deus, isso não é verdade. Não é essa vida cristã que Jesus chamou a gente para viver. Jesus nos chamou para uma vida de liberdade. Nele, o Rabacandarabahás, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há quanto tempo você está com fardo nas costas? Há quanto tempo você não tem paz? Irmão, fala sério, há quanto tempo você não consegue nem orar? Porque a praga do fardo te pesa. E o fardo fala pesado e fala alto quando você vai orar. Ou como fala? É exatamente na hora da oração que o fardo pega a gente. A gente vai orar, e aí a oração não flui. Não há conexão com os céus, porque a gente está conectado com problemas, a gente está conectado com fardos, a gente não está conectado com os céus. Em nome de Jesus, abre o canal da comunicação com Deus, tira os ruídos de comunicação, deixa Deus falar no seu coração. Os teus fardos faz você não orar, só lamuriar. Experimenta dobrar os joelhos, se não tem palavras, fica quietinho na presença de Deus, e você vai ver que o Senhor vai falar ao seu coração. Eu sinto liberdade do Espírito para dizer isto. Eu sei que o Senhor está libertando a sua alma aqui hoje. Você está cansado, você está deprimido, você está sem paz carregando esses fardos. Em nome de Jesus, receba o refrigério. Existe um homem na história da nossa inódia cristã. Ele tinha um desejo ardente de voltar para a sua pátria no Congo. Ele era um escravo africano na América. E ele tinha desejo de voltar à sua pátria. Mas ele sabia que, como escravo, na condição de escravo, nunca mais voltaria à sua pátria. E olha o que ele fez. Ele jogou aquele fardo de escravo no chão e compôs o hino Canção do Exílio, que nós cantamos em toda a história da igreja. Eu quero que você fique em pé comigo e cante esse hino. Quem sabe hoje é o dia de você lançar o seu fardo. Guilherme, me ajuda aqui, entrega as bolsas para as mães. Irmãos, muito obrigado pela ajuda de vocês. E ele cantou exatamente isso. Traduziu o seu anseio da terra para o anseio celestial. Quem sabe tem na tela lá os irmãos 36, o hino de número 36. Eu quero cantar e já entrego o microfone. Eu nem sei se já passei do horário, meu Deus. Presta atenção nesse hino. Eu quero que você cante com a sua alma, muita alegria no coração. Cadê o teclado? Ô Gesana, venha cantar com nós aqui, abençoada de Deus. Eu quero que você cante prestando atenção na letra do hino. Nós cantamos muita coisa arada na igreja, que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com salvação, e a gente está engolindo essa lixarada gospel que está vindo por aí, e a gente para de observar os hinos que realmente nos conduz a pensar nas coisas de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você sentir de Deus vontade de lançar os seus fardos no pé do altar, tira essa vida cansada. Você encontra algumas irmãs por aí e diz: como é que vai a vida? Ah, está tudo bem, mas estou indo para o céu, mas está difícil o fardo. Ai, que coisa difícil. Eu fico pensando: ah, meu Deus, isso não é vida de crente é liberdade em Cristo Jesus. Se eu orar, eu vou ter paz. Aí você pega, mas está indo para o céu. Para que o céu é esse que está angustiado? Vamos para o céu com alegria, irmãos. Vamos para o céu cantando. Vamos para o céu adorando a Deus e não carregando fardos. Cante. Olha a letra do hino. Ele não podia voltar à sua pátria, mas ele pensou: eu posso ir para a pátria celestial.
Ele não carregou o fardo da saudade da sua pátria, mas carregou a liberdade da vida eterna. Cante com a alma. Pátria, estou bem longe, Pensa você. Estou. Ele diz que está cansado, mas veja o que ele vai falar na sequência. Olha que lindo esse poema. De Jesus, saudade. Olha o alvo, ele tinha um alvo, estava focado nos céus. Que eu vou. Passarinhos, belas flores. Tudo nos encanta aqui, irmãos. Tudo faz a gente ficar engodado. São vãos terrestres, esplendores, mas contemplo. Pastor Misael, um pouquinho. Olha essa frase. Passarinhos, belas flores. Ele estava em fazendas americanas, olhava todas as belezas das fazendas e pensava na pátria. Aí, como ele não podia ir para a pátria dele, ele pensou: tudo aqui é um encanto, mas eu vou para a pátria celestial. Esses dias eu estava meio estressado, meio angustiado, e eu fui no Shopping Paládio, pastor Wagner. Fui lá, desapareceu um pouquinho. Aí sentei naqueles sagões, são bem grandes, aqueles sofás maravilhosos. Estou sentado ali vendo jovens com celulares na mão, jovens namorando, olhando mensagem, outros carregando sacola de compra. E maravilha, eu pensei: que mundo florido, que beleza. Hoje é muita coisa para engodar a gente. É por isso que os jovens têm dificuldade de ser crente hoje. É tudo muito fácil. Eu me alegrava com a bicicleta. Hoje eles não estão se alegrando nem com o avião mais. Deus sabe da nossa aflição. Tudo quer nos encantar desse mundo. Mas, irmãos, não esqueça do alvo. Prossegue. Ele prometeu, ele vai vir. Me deu a sua promessa, me vem buscar. Se você nessa noite deseja alívio para a sua alma, quem sabe uma doença está tirando a tua paz. Você está doente e não tem paz com essa enfermidade. Sai do teu lugar onde você estiver. Vem aqui, eu vou orar por você. Os obreiros que estão aqui vão orar e o Senhor pode curar você aqui esta noite. Ei, não leva para casa esse fardo. Em nome de Jesus, tenha coragem. Se todos estiverem com saúde, maravilha, eu vou ficar muito feliz com isso. Mas se tiver alguém enfermo aqui esta noite, creia no Senhor Jesus. Ele cura as enfermidades. Eu para a pátria vou. Olha, filho de seu ele tinha saudade da sua pátria, mas ele transferiu essa saudade para os céus. Se você estiver parado no caminho, quem sabe os fardos fez você se desviar. Quem sabe os fardos entristeceu a sua alma, você parou de vir para a igreja. E Deus sabe por que você está aqui hoje. Faça isso, venha para frente, eu estou bem tranquilo. Eu sei o que o Senhor mandou pregar para a sua alma nesta noite. É só você receber a palavra e Deus fará o resto na sua vida. Ele voltará. Você precisa estar preparado para encontrar com Jesus. Ei, quem sabe tem algum obreiro aqui esta noite com a alma angustiada. Jesus alivia o seu fardo. Jesus cura a sua alma aqui esta noite. Olha que lindo isso. A gente tem que andar aguardando Jesus carregando fardo? Não, cantando, esperando o descanso eterno em Cristo Jesus. Seus passos
passos hei de ouvir. Se você está sentindo a presença de Deus, glorifique a Deus aí onde você está. Eu terminei de pregar a palavra do Senhor. Ele pode tocar na sua alma, alegrar o seu coração esta noite. Passarinhos, belas flores.